Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos começando aqui com uma aula de Física 1. Essa aula aqui a gente vai tratar um pouquinho da parte de cinemática. Tá? Antes da gente começar a falar um pouquinho da parte de Física, realmente que a gente interessa aqui nesse curso, a gente vai tratar um pouquinho do que se trata ciência, na verdade. Isso é importante para a gente entender os conceitos, principalmente dos modelos matemáticos, que a gente vai tratar ao longo desse curso. Então, vamos lá ver melhor do que se trata a ciência em si, para depois a gente entender o que é física propriamente dito. Bem, para a gente entender então o que é ciência, tá? A gente pode dividir então a ciência em vários ramos, desde a parte de exatas, onde está incluído aí basicamente a física, além de quase todas as engenharias que a gente conhece, tá? A gente tem também as partes biológicas, que estão envolvendo medicina, a própria biologia em si, tá? E a física, então, como uma ciência aí destinada à parte de exatas, tá? Ela é fundamental aqui, então, a gente entender o princípio do que a gente define como sendo ciência, tá? É, principalmente nos tempos atuais aí, que falar em ciência está bem na moda ali, né? Mas a gente tem um grande problema que muitos do que citam como ciência, na verdade eles não entendem o que se trata realmente de ciência. E isso acaba acarretando aí alguns modelos desastrosos, principalmente, que a gente tem visto ultimamente aí, tratando dessa crise que a gente está vivenciando atualmente. Bem, para a gente fazer ciência, a gente precisa partir então primeiramente de uma observação de um fenômeno que está acontecendo, tá? Bem, a partir então da observação desse fenômeno que ocorreu, ou seja, o fenômeno ele já tem que ter passado antes da gente começar a tratar qualquer tipo de modelagem que a gente vai vir a ver mais para frente, tá? Então a gente faz uma observação completa. A partir dessa observação, a gente elabora uma hipótese do que pode estar acontecendo. Nesse caso, então, dessa hipótese do que pode estar acontecendo, a gente vai começar, então, a fazer o que a gente chama de modelagem, tá? Essa parte de modelagem, dependendo da área, seja exatas ou biológica, elas vão ter pequenas diferenças, mas em quase todas as situações aí a gente vai ter então nessa modelagem aplicado um modelo matemático que possa descrever então o que a gente observou. A partir então desse modelo matemático, a gente vai então elaborar o que a gente chama de teoria, onde vão ter conceitos aí que vão estar ligados a esse modelo que já foi desenvolvido anteriormente. E antes da gente ter que essa teoria seja aceita, a gente vai pôr ela à prova fazendo um experimento para ver se esse experimento, então, ele se adequa basicamente à teoria que foi elaborada anteriormente. Caso esse modelo ele não se adeque, a gente começa novamente a fazer uma nova observação desse fenômeno, traçar uma nova hipótese, fazer um novo modelo, chegar a uma nova teoria, e assim então a gente vai fazer novamente um experimento para comprovar se aquela teoria então ela é válida ou não. Tá? Bem, caso então nesse situação aqui ela seja válida, ou seja, se esses dados aqui concordar com aquilo que a gente observou, tá? Então a gente pode ter uma teoria sendo aceita pela comunidade científica. Tá? Então, basicamente, isso daqui é um resumo do que seria ciência. Tá? Então, a gente nunca pode falar que qualquer fato ele é científico, sendo que esse fato ainda ele não passou por uma observação completa. Tá? Se ele está ocorrendo ainda esse evento, tá? Então eu não consigo elaborar uma hipótese, uma modelagem para poder descrever corretamente o que está se passando. Tá? Esse é um grande problema que a gente tem hoje. Tá? Ou seja, a gente está passando por um fato ainda que não ocorreu totalmente. Portanto, então,
qualquer coisa que a gente possa inferir ou tomar decisões com base nisso daí, elas vão acabar sendo, de uma forma ou de outra, incorreta, porque a gente não tem a observação completa do modelo, a gente não tem todas as variáveis, a gente não consegue experimentar tudo. No entanto, algumas situações, tá, a gente pode ter parcialmente observado esse fenômeno, tá, e ter uma teoria que ela é aceita com base muito limitada em algumas variáveis que a gente observou. Tá? No caso das exatas, isso daí ele é bem mais simples da gente definir, porque eu posso, de uma maneira mais sutil, tá? Ignorar determinadas variáveis, sendo que essas variáveis elas vão ter peso pouco significativo na teoria. Tá? Então, eu posso elaborar um modelo matemático, eu posso ignorar algumas variáveis, sendo que essas variáveis elas vão ter uma expressão numérica muito pouco significativa. Tá? E quando eu falo muito pouco, eu estou falando da ordem de 100 a 1000 vezes em questão da variável que a gente está tentando explicar. Tá? Bem, com base nisso, então, a gente vai tentar entender agora o que é a física, ou melhor dizendo, o que a física estuda de uma maneira mais geral. Bem, a física, então, é um ramo das exatas aí que ela está basicamente aí compreendida em quase todos os meios, principalmente nas engenharias, tá? Ela faz uma parte muito bem significativa. Está relacionada também na parte de química, né? Isso faz então com que a física aí ela seja bastante importante para a gente. Mas o que é física, basicamente? Bem, de uma maneira bem simples, a gente pode dizer que a física ela nada mais é do que o estudo do movimento. Tá? Isso daí pode ser frustrante para vocês, mas é a mais pura verdade. Tá? Tudo quanto é situação que a gente estiver estudando na física, seja nesse curso, seja em cursos posteriores, tá? A gente vai estar sempre tentando estudar o movimento de alguma coisa. Tá? No nosso caso aqui de Física 1, a gente vai estar preocupado muitas vezes com algumas partículas, alguns corpos massivos de grande dimensões, tá? Mas também a gente pode estar se preocupando com o movimento de elétron dentro de um condutor, tá? Por exemplo, no caso ali de eletricidade e eletromagnetismo. De uma forma ou de outra, a gente vai estar sempre preocupado ali com o movimento de uma determinada partícula. No caso, quando a gente estuda ótica, a gente tem um princípio, então, de associar a luz como uma partícula em algumas situações, tá? Que seriam os fótons, e nesse caso, então, a gente também pode fazer o estudo do movimento desses fótons que estariam associados aí, então, à nossa luz. Então, de uma maneira aí bem simples, a gente pode definir então a física como sendo o estudo do movimento. No caso particular desse curso aqui, a gente pode dividir a física de duas formas, ou pelo menos o conteúdo que a gente vai abordar nesse curso aqui de duas formas. A gente vai estudar um movimento utilizando um conceito que a gente chama de cinemática e um conceito que a gente chama de dinâmica. Essas duas formas aqui elas se diferem da seguinte maneira. Na primeira parte, que é a cinemática, a gente vai fazer o estudo do movimento sem se preocupar com a causa do movimento. Já na segunda parte, que é a parte da dinâmica, a gente faz o estudo do movimento se preocupando o que causou, o que levou aquele determinado objeto a entrar em movimento ou a cessar o seu movimento. Tá? Essa primeira parte, então, da aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho dessa parte de cinemática. Então, a gente vai elaborar um modelo matemático com base em observações que já foram feitas anteriormente por outros físicos, tá? E com isso a gente vai descrever então o movimento ou fazer uma equação matemática que descreva esse movimento, sem se preocupar com a causa desse movimento. Já que a gente está falando então em movimento de um objeto, a primeira coisa então que a gente
tem que ter em mente é que se eu tenho um movimento, significa que esse corpo está se deslocando ao longo do espaço. Portanto, ele tem uma mudança da sua posição. A primeira coisa, então, que a gente começa a descrever nesse curso aqui é o que a gente chama de vetor posição. Para a gente entender isso daí, então, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um veículo, esse veículo está se movimentando da sua posição de origem aqui, ele vai tentar chegar ao seu destino. Para ele chegar, então, a esse destino, ele vai, então, percorrer uma dada distância, ou seja, ele vai sair da sua posição inicial e chegar na sua posição final, e ele vai levar um certo intervalo de tempo para percorrer essa posição. Então, basicamente, a análise que a gente começa a fazer aqui é o deslocamento desse corpo em função de um tempo. O deslocamento desse corpo, a posição do corpo inicial e a final, a gente pode definir ela em função de coordenadas. Nesse caso, a gente utiliza um sistema de coordenadas cartesiano, x, y e z. E assim a gente pode definir, então, o que a gente chama de vetor posição. Tanto o vetor posição na origem, quanto no destino desse veículo. E o vetor posição, que a gente está definindo aqui como vetor R, a gente pode expressar então esse vetor em função das nossas componentes. Rx na direção I, Ry na direção J e Rz na direção K. Como a gente viu na revisão lá de vetores na aula passada. Bem, com isso então a gente tem aqui definido o nosso vetor. Esse vetor pode ser tanto o inicial quanto o final. Para esse veículo então se deslocar aqui do seu destino para sua origem, perdão, da sua origem para o seu destino, tá? Ele vai ter que então percorrer vários vetores de deslocamento. Então o vetor de deslocamento nesse caso aqui, ele vai ter várias direções, ou seja, eu vou ter vários vetores. Eu vou fazer a soma total desses vetores e vou ter então o vetor resultante, que vai ser então o equivalente ao deslocamento desse veículo da sua origem até o seu destino. Para a gente então calcular essa mudança de posição, então a gente considera a posição original, por exemplo, o vetor R1, e o vetor final, por exemplo, R2. Portanto, então, essa variação no espaço sofrida por ele, ou seja, esse ΔR, que é a variação do espaço, vai ser o vetor R2, que é o final, menos o R1, que é um inicial. Então, basicamente, isso daqui é a variação no espaço sofrido pelo veículo para ele chegar ao destino dele. Só que isso daqui ele ocorreu dentro de um intervalo de tempo, tá? Ou seja, para ele sair da sua posição inicial até chegar ao seu destino, obviamente o seu carro ele vai gastar um determinado intervalo de tempo. Nesse caso, então, a gente vai analisar que em um tempo inicial qualquer aqui, a gente vai ter nosso veículo, ele sai da sua posição, ele percorre um determinado intervalo de tempo, por exemplo, 1 segundo, e dentro desse 1 segundo, por exemplo, ele percorreu ali 10 metros. Tá? Essa variação que ele sofreu de espaço, que é os 10 metros, em função do tempo, por exemplo, no intervalo de 1 segundo, define para a gente, então, o que a gente chama de velocidade. E a velocidade, então, ela nada mais é do que uma taxa de variação do espaço em função do intervalo de tempo. A gente pode definir, então, isso daí como sendo uma velocidade média. A velocidade média, então, é a variação do espaço, ΔE, ou seja, o quanto que ele andou, dividido, então, pelo intervalo de tempo gasto, ou seja, um ΔT que ele gastou para percorrer essa dada distância. Tá? Se esse intervalo de variação aqui de espaço em função do tempo ele for constante, tá? Ou seja, ele percorre tempos iguais em variações de tempos iguais, ou seja, do tempo zero até 1 segundo, ou seja, ele saiu da posição de 20 metros para 30 metros,
percorreu, portanto, 10 metros em um tempo de 1 segundo. No segundo instante, então, ele saiu de 30 metros para 40 metros, também percorreu 10 metros e também gastou um tempo aqui de 1 segundo. Tá? Ou seja, eu tenho, então, intervalos de tempos iguais para intervalos de espaço iguais. Fazendo um gráfico, então, disso daí, eu vou ter, então, um gráfico do deslocamento do meu veículo em função do tempo que ele gastou para percorrer essa dada distância. E com isso, então, a gente vai ver que eu vou ter uma linha reta, indicando, então, para a gente aqui que essa função aqui é uma função linear. Tá? E, consequentemente, ela acaba tendo um comportamento uniforme. Tá? Então, quando a gente observa aqui no gráfico, ó, o intervalo de tempo, o intervalo de deslocamento percorrido de 0 até 20, então ele deslocou 20 metros, e ele gastou, então, para percorrer isso, de 0 a 2 segundos, portanto, 2 segundos. A velocidade, então, que ele gastou para percorrer esse intervalo de tempo aqui seria 20 menos 0, ou seja, 20, dividido por 2 menos 0, ou seja, 2, portanto, uma velocidade de 10 metros por segundo. Se eu pegar, então, agora de 20 para 40, ele também percorreu 20 metros, e ele gastou de 2 segundos a 4 segundos, portanto, ele também gastou 2 segundos para percorrer esse mesmo intervalo aqui. Portanto, ele vai ter também uma velocidade de 10 metros por segundo, e assim por diante em todas as situações. Por isso, então, esse tipo de movimento a gente pode definir ele como que a gente chama de movimento uniforme. Tá? O movimento uniforme significa, então, que durante todo o intervalo de tempo que ele estiver se deslocando, a velocidade vai ser a mesma, ou seja, essa razão aqui do espaço pelo tempo, em qualquer situação que eu pegar aqui, ele vai dar sempre o mesmo valor. Bem, no entanto, a gente vai ter situações aí na vida real que nem sempre vai ocorrer dessa forma. A gente vai ter situações aí aonde a velocidade ela pode mudar em função do tempo. Tá? Nesse caso, então, a gente pode supor então que a partícula agora aqui ela vai ter diferentes velocidades ao longo do percurso. Então, se eu fosse fazer agora um gráfico do deslocamento em função do tempo, sendo que agora esse deslocamento ele não tem agora um deslocamento uniforme em função desse tempo, eu teria, por exemplo, um gráfico como esse da linha vermelha aqui. A gente pode observar aqui que ele tem um comportamento exponencial, o que implica, então, que agora não faz muito sentido eu considerar a velocidade média, tá? Porque a velocidade média era simplesmente a razão do deslocamento em função do tempo. Só que nesse caso aqui, a gente vai ver que, dependendo do intervalo que eu pegar aqui de deslocamento em intervalo de tempo, eu vou ter velocidades diferentes. Então, acaba sendo muito mais útil a gente definir o que a gente chama de velocidade instantânea. Tá? Nesse caso, a velocidade instantânea ela se reflete àquele determinado momento que a gente está querendo calcular. Para calcular ela, o que eu faço? Eu vou utilizar a mesma relação que eu tinha anteriormente, que era a razão do espaço, né, o ΔR, pelo tempo. Só que agora eu vou diminuir esse intervalo de espaço e esse intervalo de tempo, fazendo com que esse intervalo de tempo aqui ele seja muito pequenininho, tendendo a zero. Quando eu faço esse intervalo de tempo aqui, ele tender a zero, consiste basicamente em eu pegar a um ponto bem específico aqui nessa curva. E se eu pegar um ponto bem específico nessa curva aqui e traçar uma linha tangente aqui a essa curva e calcular o coeficiente angular dessa linha tangente da curva aqui, ele vai definir então para a gente a velocidade instantânea desse ponto. Ora bola, se a gente for lembrar lá de cálculo 1, quando a gente pegava e traçava uma linha tangente a uma curva, tá? E calculava o coeficiente angular
definido por essa curva, ele descrevia o que a gente chamava de derivada da curva naquele ponto. Portanto, a velocidade instantânea ela pode ser interpretada como sendo a derivada do deslocamento em função do tempo. Então eu vou pegar então a equação que define para mim ali a posição, tá, do meu corpo em função do tempo e vou derivar ela em relação ao tempo e vou conseguir calcular o meu vetor velocidade. Bem, de tal maneira então que eu posso escrever então a velocidade que é dr dt, lembrando que a meu vetor posição ele é dado em função de coordenadas, ou seja, de uma forma mais geral, ele é descrito com um vetor com 3 coordenadas. Então eu vou derivar esse vetor r, lembrando que r é x na direção y na direção j e z na direção k. E com isso, então, eu vou derivar cada uma dessas componentes em função do tempo. Uma das propriedades que a gente tem, então, da derivada é que quando eu tenho a derivada de uma soma, eu posso escrever, então, como a derivada individual de cada item em função do tempo e somar essas derivadas individualmente. Então, eu vou ter a derivada de x com relação a t na direção y, derivada de y com relação a t na direção j e derivada de z com relação a t na direção de k. Derivando cada um desses termos, eu vou ter então que cada um desses termos aqui ele vai ser então a velocidade, ou seja, a velocidade nas respectivas direção i, j e k. Portanto, o meu vetor velocidade v ele pode ser escrito em função das componentes da velocidades na direção de i, j e k, respectivamente. Né? Então, essa aqui é a forma que eu posso descrever o meu vetor velocidade em função das suas componentes, tá? Derivando ele em função, obviamente, do espaço. Bem, como a gente viu, a gente tinha então que a nossa velocidade ela não era constante, ou seja, ela estava mudando em função do tempo. E se eu tenho então uma variação da velocidade de uma partícula em função do tempo, a gente pode definir então que essa variação da velocidade em função do tempo é uma taxa de variação da velocidade em função do tempo. Essa taxa de variação da velocidade em função do tempo é o que a gente define como sendo a aceleração. Tá? Então, se a gente for observar, por exemplo, um carro de corrida, tá? Esse carro de corrida inicialmente ele pode estar parado. Tá? Então, ele está parado e ele começa a se movimentar. Esse processo, então, que ele começa a se movimentar, ele vai aumentando a sua velocidade à medida que o tempo passa. Portanto, ele tem uma taxa de variação de velocidade em função do tempo. Tá? É isso, então, que a gente define como sendo a aceleração. Então, basicamente, eu posso também partir da ideia de uma velocidade, de uma aceleração média. A aceleração média, ela pode ser interpretada então como a variação da velocidade, ou seja, eu pego 2 pontos de velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo que ele gastou, o tempo final menos o tempo inicial, e calculo então o que a gente chama de aceleração média. Tá? Embora a gente possa ter esse raciocínio aqui e definir o que é a aceleração média, fisicamente ela acaba também não tendo muito significado para nós, uma vez que essa aceleração, tá? Ela vai ter então uma implicação ali de ser constante, mas com uma variação dessa velocidade. Como a velocidade muda a cada instante, tá? Para ela ser constante, eu tenho que calcular isso daqui fazendo novamente a mesma aproximação que a gente fazia anteriormente, definindo ela para um intervalo de tempo muito pequenininho. Então eu vou fazer aqui um gráfico da minha velocidade, tá? Em metros por segundo, em função do tempo. E como a gente pode observar aqui, inicialmente
como foi no caso do vídeo ali do veículo, né? Ele tinha uma velocidade inicial zero e essa velocidade ela foi aumentando gradativamente aqui em função do tempo, tá? Até atingir ali uma velocidade máxima ali para o veículo. Esse então é o comportamento que a gente define para um movimento que a gente classifica ele como sendo um movimento uniformemente acelerado, tá? Ou seja, eu estou tendo uma taxa de variação de velocidade em função do tempo que ela é constante. Bem, como a aceleração média, no caso, ela também não traz uma informação para a gente muito precisa, ou fisicamente ela não tem muito significado para nós, a gente vai calcular então essa aceleração aqui num intervalo de tempo muito pequenininho. A gente considera então a mesma relação que a gente fez ali para o caso do deslocamento em função do tempo. Eu vou pegar então aqui, fazer essa variação de velocidade em razão de para um tempo tendendo a zero. Esse tempo tendendo a zero, basicamente, ele seria um ponto ao longo dessa curva aqui. E esse ponto, então, dessa curva aqui, se eu traçar uma reta tangente a ele e calcular o coeficiente angular dessa reta tangente, ou seja, fazer o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, eu posso também definir como sendo uma derivada, ou seja, eu também tenho uma taxa de variação de velocidade em função do tempo. Então, analogamente, o que a gente fez anteriormente, a aceleração, nesse caso, que é definida como o limite da razão da velocidade em função do tempo, quando o tempo tende a zero, eu também posso escrever como sendo a derivada da velocidade em função do tempo. Ora bolas, a gente viu que a velocidade eu podia calcular ela como sendo a derivada do espaço em função do tempo. Ou seja, eu posso também calcular a aceleração da seguinte maneira. Eu vou derivar a minha velocidade, só que a velocidade é dr dt. Então eu vou derivar dr dt em relação ao tempo. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que a minha aceleração é a derivada segunda do espaço em função do tempo. Obviamente, da mesma forma, se o vetor posição aqui ele era definido em função das suas coordenadas, obviamente eu vou também ter que a minha aceleração do meu movimento, ela também vai ser descrita em função das suas coordenadas, num caso mais geral. Então eu vou ter que a minha aceleração ela vai ter uma componente AX na direção Y, a Y na direção J e a Z na direção K. Então, recapitulando, a gente pode então definir que a velocidade é a taxa de variação do espaço em função do tempo, ou seja, a derivada do espaço com relação ao tempo, e a aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade em função do tempo, ou seja, a derivada da velocidade em função do tempo, ou então a derivada segunda do espaço em função do tempo. Bem, feito isso então, tendo esses conceitos em mente, a gente vai então começar a definir ali um modelo matemático que consiga descrever equações que permita eu determinar qual que é o comportamento da posição ou da velocidade de um veículo em função de um intervalo de tempo. Tá? Só que para facilitar a nossa vida, eu não vou considerar agora no nosso primeiro momento um vetor. Eu vou considerar então que o meu veículo, ou que o meu objeto ali, ele está se movimentando somente em uma direção. Tá? Então eu vou fazer uma análise do movimento agora no que a gente chama de movimento unidimensional, considerando então que o movimento ele se desloca somente em uma direção. Bem, para isso então eu vou considerar aqui que ele está se movimentando com um sistema de referência do plano cartesiano, ele vai estar se movimentando somente ao longo do eixo x. Então eu posso definir então que uma partícula ela vai estar se movimentando saindo da sua origem, que eu vou chamar aqui de x0, e chegar até o seu destino final, que eu vou chamar aqui de x. Portanto, ao longo dessa linha aqui, eu vou ter então
a posição inicial, x0, aonde esse subscrito 0 aqui, ele sempre vai indicar para a gente que é o início do movimento, tá? E aqui eu vou ter, então, a minha posição final, que vai definir, então, que o meu corpo chegou ao seu destino. Obviamente, então, aqui, se eu tiver essa partícula se movimentando da esquerda para a direita, ela vai ter, então, uma determinada velocidade. A princípio, então, aqui, eu não sei se essa velocidade vai ser uniforme ou não. Eu vou considerar, então, os dois casos possíveis para a gente poder fazer essa análise. Obviamente, então, esse deslocamento aqui de x0 até x, essa partícula aqui em vermelho, ela vai percorrer essa distância dentro do intervalo de tempo. Portanto, ela vai ter um tempo inicial t0 e um tempo final t. Então, as variáveis que a gente vai levar em consideração aqui são as posições x0 e x, os tempos iniciais e finais e a velocidade com que esse objeto aqui ele vai estar se deslocando. De tal maneira, então, que se eu for considerar que esse movimento aqui, inicialmente, é com uma velocidade constante, ou seja, o movimento é uniforme, eu posso então falar de uma maneira física com sentido que ele tem uma velocidade média desse sistema. A gente define velocidade média da seguinte maneira: Vx, ou seja, estou colocando x porque ele está contido somente em uma direção. Como eu estou considerando aqui como um movimento unidimensional, eu não vou ficar escrevendo as minhas equações na forma vetorial. Portanto, essa setinha aqui sobre a minha variável, eu posso, a princípio aqui, negligenciar ela sem problema nenhum. Então, eu vou ter aqui a minha velocidade média. Veja que eu tenho aqui, ó, é uma barra simplesmente, não é uma seta. Toda vez que eu tiver uma barra sobre uma variável, essa barra vai implicar para mim que eu estou calculando a média daquela variável. Nesse caso aqui, eu estou determinando qual que é a média da minha velocidade. Para eu calcular a velocidade média, eu vou pegar então o intervalo de tempo, perdão, o intervalo percorrido de espaço, x menos x0, dividir ele pelo intervalo de tempo percorrido, tempo final menos o inicial. Então eu vou ter aqui x final menos x inicial dividido por t final menos t inicial. Bem, se eu quero encontrar então uma equação matemática que possa definir para mim o comportamento da posição dessa partícula em função do tempo, convém então eu isolar justamente essa posição. Então, nessa equação ali, eu vou determinar uma equação horária de x em relação ao tempo. Eu vou pegar, então, esse intervalo de tempo aqui, vou passar multiplicando a minha velocidade média. Então, a velocidade média multiplicando t menos t0 é igual a x menos x0. E agora eu vou fazer uma seguinte consideração para facilitar a nossa vida. Toda vez, então, que eu estiver na minha posição inicial, x0, vou considerar, então, o início do meu movimento com um tempo igual a zero. Então, eu vou supor aqui para um x0, um tempo inicial igual a zero. Portanto, entre parênteses aqui, vai sobrar para mim somente o t. Eu vou passar, então, esse x0 para o lado de lá. Da equação fica, então, que x, que é a posição final, ela vai ser igual à posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo. Tá? Como o movimento é uniforme, eu posso interpretar então como essa velocidade média aqui como sendo a velocidade do veículo, mas a rigor aqui eu estou colocando como velocidade média para a gente saber certinho do que a gente está tratando. Então a equação número 1 aqui, que a gente definiu, ela pode ser dita como sendo a equação horária da posição em função do tempo para um movimento unidimensional com velocidade constante, ou simplesmente a equação horária para um movimento uniforme. Tá? Essa, então, é a primeira equação do movimento que a gente tem aqui para descrever esse comportamento.
Bem, a gente já falou então anteriormente que nem sempre um objeto ele vai se deslocar com velocidade constante, tá? Então a gente pode inferir então que ele também pode ter uma aceleração. Nesse caso, a gente vai também determinar uma relação horária aqui da velocidade em função do tempo, quando o corpo tiver uma aceleração. Eu parto então do princípio da aceleração média do meu veículo. Tá? Então, a aceleração média ali do meu objeto vai ser a variação da velocidade em função do tempo. Eu posso escrever então como sendo a velocidade final, Vx, menos a velocidade inicial, V0x, dividido por tempo final menos o tempo inicial, T0. Tá? Da mesma forma que a gente fez no caso anterior, lá para a equação número 1, eu vou fazer então aqui para a velocidade. Tá? Eu vou pegar então Vx aqui e isolar. Portanto, eu vou pegar T menos T0, passar multiplicando a minha aceleração, que vai dar isso daqui para a gente. E do lado direito aqui sobra Vx menos V0x. Eu vou isolar só a velocidade final, que é o que eu tenho interesse. E, novamente, por conveniência, eu vou adotar aqui no início do meu movimento, T0, ele vai ter um tempo igual a 0 segundos. O que sobra então para a gente, que a velocidade final do corpo vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração dele vezes o tempo. Essa equação número 2 aqui, então, define para a gente a equação horária da velocidade. Tá? Então, a velocidade dependente da aceleração e do tempo. Nesse tipo de situação aqui, da equação número 2, a gente diz que o nosso corpo ele tem um movimento uniformemente acelerado, porque a aceleração aqui ela vai ser sempre uma constante e ela vai ser, então, para a gente aqui, uma mudança de velocidade sempre constante ao longo desse movimento. Portanto, então a gente tem um movimento uniformemente acelerado, dado pela equação número 2. Ainda para essa situação de um movimento uniformemente acelerado, resta a gente encontrar uma equação que permita a gente determinar também a posição que esse objeto vai estar quando ele tiver aceleração. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise agora da posição em função do tempo para quando esse objeto estiver se movimentando com uma aceleração que é diferente de zero, ou seja, com uma aceleração uniforme. Nesse caso, então, a gente parte do princípio ali da velocidade média, considerando então uma constante de média dada pela seguinte situação. Eu vou supor então que a variação de velocidade ela é uniforme, portanto, eu vou pegar que a velocidade média ela vai ser dada pela soma de todas as velocidades que eu tiver nesse sistema, ou seja, a velocidade final mais a inicial, dividido por 2, nesse caso aqui, porque eu só tenho duas velocidades, eu também consigo calcular a velocidade média por meio dessa equação número 3 aqui. Eu vou pegar então essa minha equação número 3 e vou substituir na equação número 1, que é aquela primeira equação que a gente encontrou para a posição. E aí então eu vou ter o seguinte: a equação número 1 que a gente encontrou era essa daqui, x igual a x0 mais vx de t. Eu vou substituir então essa equação número 3, que é a velocidade média, nessa equação aqui. E ela vai dar então para a gente x0 mais, aonde tinha vx, eu vou colocar vx mais v0x sobre 2, vezes o tempo aqui. Essa equação, então, aqui é a nossa equação número 4 para a posição. Vamos trabalhar nela um pouquinho mais. Bem, eu vou pegar, então, agora o Vx que a gente encontrou na equação número 2, tá? Que era a equação ali da velocidade com aceleração. Tá? E vou substituir, então, esse Vx na equação número 4. Então, relembrando, a equação número 2 era essa equação aqui, Vx, V0 mais AX vezes T.
e vou pegar essa equação número 2 aqui e vou substituir na equação número 4, que é a equação que a gente acabou de encontrar. Tá? Então, esse Vx aqui agora vai ser substituído por esses termos aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter x, que é igual a x0, que é esse termo, mais Vx, onde tem Vx, vou substituir por V0 mais AXT, dividido por 2, mais V0x sobre 2, V0x sobre 2, tudo isso vezes o tempo, continua aqui multiplicando pelo tempo. Trabalhando um pouquinho mais ali, a gente vai chegar nessa relação aqui agora. Vejo que eu tenho V0x sobre 2 e V0x sobre 2, ambos multiplicados por tempo. Ou seja, meio mais meio dá 1 inteiro. Portanto, eu tenho que a equação agora da minha posição vai ser x0 mais V0x vezes t mais axt² sobre 2. Tá? Essa equação número 5 aqui é a equação que a gente define como sendo a equação horária do movimento, né? A equação horária da posição para o movimento uniformemente acelerado. Tá? Então, eu tenho aqui que a minha posição final ela vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a gente tem aqui agora três equações. Duas equações para o movimento uniformemente acelerado e uma equação para o movimento uniforme. Nessas três equações que a gente definiu até o momento, a gente pode ver que todas elas são chamadas de equações horárias, justamente porque elas têm uma dependência da variável tempo. Mas em algumas situações a gente pode ter problemas ali onde a gente não conheça o tempo que o movimento levou para ocorrer. Então é muito conveniente a gente encontrar uma equação agora que ela não tenha nenhuma dependência com o tempo. Para a gente encontrar isso, a gente vai partir então da seguinte situação. Vamos pegar então a nossa equação número 2, que era a equação lá da velocidade, e vou substituir na equação número 5, que é a última equação que a gente encontrou. Então, relembrando, a equação número 2 é essa daqui. Vx, V0x mais axt. E a equação número 5 é a equação então horária da posição para o movimento uniformemente acelerado. Eu vou isolar o tempo nessa equação aqui. Ele vai dar o tempo então igual a Vx menos V0x dividido pela aceleração. E vou pegar esse tempo agora aqui e vou substituir nessa equação número 5. Então vamos ver aqui o que vai dar. Então, a posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial que a gente tinha aqui, vezes o tempo. O tempo agora é tudo isso daqui, Vx menos V0x sobre a aceleração, mais a aceleração sobre 2, ax sobre 2, multiplicado pelo tempo ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar tudo isso daqui e elevar ao quadrado, que é esse termo aqui, entre parênteses. Bem, feito isso, então, agora eu vou trabalhar um pouquinho algebricamente nessa equação aqui para tentar simplificar ela um pouco mais. Então, eu estou repetindo aqui essa primeira equação aqui, é a última que a gente encontrou aqui no último slide, só para a gente começar a resolver ela, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, x0, eu vou pegar v0x, multiplicar aqui pelo primeiro parênteses, então vai dar v0x ao quadrado sobre ax, mais vx v0x sobre ax. Agora eu tenho mais aceleração sobre 2, aceleração sobre 2 aqui, e eu tenho esse termo aqui ao quadrado. Então eu vou expandir esse termo aqui ao quadrado. Então eu vou ter quadrado do primeiro, vx ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido pela aceleração ao quadrado. Feito isso, então, agora, a gente vai
trabalhar um pouquinho mais. Eu tenho a aceleração aqui ao quadrado e a aceleração aqui. Eu posso simplificar. Vou reescrever então aqui os nossos termos, tá? Então, x0 mais... Vejo que agora eu tenho aceleração, 1 sobre aceleração aqui, e eu tenho 1 sobre aceleração aqui nesses dois termos também. Vou colocar 1 sobre aceleração em evidência. Sobra para mim Vx, V0x menos V0 ao quadrado mais Vx quadrado sobre 2 menos Vx V0x mais V0x ao quadrado sobre 2. E olha só agora o que eu posso fazer. Esse termo menos esse, ele vai dar zero. E eu tenho agora esse termo aqui inteiro, menos esse termo inteiro, mais meio, ou seja, vai dar meio. Portanto, eu chego aqui que x0 mais meio de ax é igual a Vx ao quadrado sobre 2 menos V0x quadrado sobre 2. Continuando aqui, eu só estou repetindo o último termo que a gente encontrou. Eu vou pegar então agora, passar o x0 subtraindo do lado de lá e a aceleração multiplicando. Portanto, eu vou ter x menos x0 vezes ax. O resto do que estava dentro do parênteses continua a mesma coisa. Vejo que eu tenho aqui o 2 nos dois termos, então eu posso colocar ele em evidência e passar para a esquerda aqui multiplicando por 2. Sobra isso daqui para a gente. E agora, então, eu vou isolar aqui a velocidade final ao quadrado. Então, eu vou ter que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que multiplica a diferença da posição final menos a inicial, ou seja, o ΔX aqui da do meu deslocamento. Tá? Portanto, essa equação número 6 aqui é uma equação que relaciona para a gente velocidade, aceleração e posição sem ter uma dependência do tempo. Essa equação número 6 aqui, ela também é conhecida como a equação de Torricelli. Tá? A pronúncia é essa mesmo, Torricelli, porque é o nome em italiano. Tá? Portanto, a gente tem aqui a equação do movimento sem uma dependência do tempo. Então, em algumas situações, isso pode ser bastante útil para a gente. Bem, resumindo então, a gente tem aqui um conjunto de 4 equações, tá? Que elas conseguem descrever o movimento de um corpo. Tá? A gente tem 3 equações, equação 1, 2 e 5, que a gente encontrou, que são equações que têm uma dependência do tempo. E a gente tem a equação número 6 aqui, que é uma equação que não tem nenhuma dependência com o tempo. Tá? Então, esse conjunto de 4 equações aqui, ela descreve para a gente um movimento uniforme ou um movimento uniformemente acelerado, ou seja, são equações para descrever um movimento que estão somente em uma dimensão, acelerado ou não. Tá? Bem, embora a gente tenha 4 equações aqui, tá? Se a gente for relembrar aqui do método que a gente utilizou para fazer a dedução dessas equações, a gente vai ver que, na verdade, a gente só precisa conhecer 2 equações, que é a equação número 2 e a equação número 5. A equação número 2, então, é a equação horária da velocidade em função do tempo e aceleração, para um movimento uniformemente acelerado. E a equação número 5 é a equação da posição, tá, para um movimento uniformemente acelerado. Só que eu posso observar que a partir dessa equação número 5 aqui, ó, se eu não tiver aceleração, tá, ou seja, a aceleração é zero, o que implica então que o movimento vai ser um movimento uniforme, tá? Veja que então que a aceleração sendo zero, essa equação número 5 ela vai ser idêntica à equação número 1. Então, a equação número 5 é um caso mais geral da equação número 1. E
a equação número 6, que é a equação que não tem dependência do tempo, tá? A gente demonstrou agora de pouco como a gente encontra ela. Ou seja, eu parto dessa equação número 2, isolando o tempo, pego o tempo dessa equação número 2 e substituo na equação número 5. Tá? E aí, então, fazendo todo o trabalho, a gente vai chegar aqui nessa equação número 6. Então, basicamente, todo o movimento em uma dimensão a gente consegue descrever única e exclusivamente com essas duas equações aqui. Tá? Bem, a gente falou então agora de uma modelagem, tá? Ou seja, de uma equação que possa descrever então o comportamento que é observado de um corpo. Tá? Então a gente observou um corpo, elaborou uma hipótese, como a gente definiu lá do comportamento de ciência, fez um modelo matemático, esse daqui, e a gente testa esse modelo matemático naquilo que a gente observa na prática, para ver se ele satisfaz essa condição. Tá? E essas equações aqui, elas realmente, tá, elas satisfazem as condições aí para descrever um movimento em uma dimensão. Bem, a gente pode ressaltar também um caso particular do movimento unidimensional. A gente estava falando até agora que o movimento estava sendo descrito ali em uma única direção e a gente considerou que esse movimento estava contido ao longo do eixo X. Tá? Ou seja, o movimento estava somente na horizontal. Mas eu posso também descrever um movimento que ele pode estar contido somente na vertical. É o caso, então, particular que a gente chama então de queda livre. O movimento de queda livre, então, ele consiste, eu tenho um objeto que ele está em uma determinada altura em relação ao solo, eu abandono esse objeto e esse objeto, então, ele começa a se dirigir ao solo. À medida que ele vai se dirigindo ao solo, ele vai ganhando velocidade e, novamente, então, eu tenho ali que esse movimento ele vai estar contido somente na vertical, ou seja, ele vai ser um movimento unidimensional. E, além disso, ele tem uma característica bem marcante para esse tipo de movimento, que é a aceleração dele é uma aceleração constante e é uma aceleração conhecida. É uma aceleração que ela tem uma relação entre a massa do corpo e a massa da Terra. Tá? Então, basicamente, ele depende ali, tá? De uma constante, tá? Ligada, então, ao planeta Terra, no caso, ou qualquer que seja o planeta ou o objeto celeste que eu queira determinar o movimento de queda em relação ao centro desse meu planeta ou desse objeto celeste. Tá? Nesse caso, então, a queda livre ela acaba sendo justamente o que a gente definiu como um caso ali particular do movimento unidimensional. Tá? Para a gente entender então um pouquinho melhor, a gente vai considerar então essa figura aqui. Então a gente tem uma menina, ela está aqui na beira de um precipício e ela abandona então uma pedra. Tá? Bem, essa pedra então é abandonada com uma determinada altura com relação ao solo, e no momento que ela abandona, a velocidade inicial dessa pedra aqui ela é zero. E o tempo inicial que eu começo a contabilizar esse movimento também é um tempo igual a zero. Um segundo depois, essa pedra ela já adquiriu uma determinada velocidade e ela vai estar, por exemplo, a 10 metros por segundo. Tá? E a partir então disso, a cada instante que se passa, ela vai aumentando gradativamente a sua velocidade. O que implica então que se eu tenho uma alteração da velocidade em função do tempo, que esse tipo de movimento é um movimento uniformemente acelerado. Então, toda vez que a gente tratar de queda livre, tá? A queda livre ela vai refletir para a gente um movimento uniformemente acelerado. Tá? Então, dentro daquelas quatro equações que a gente mostrou anteriormente, ela não vai ter a equação número 1. Ela vai ter simplesmente da equação número 2, 5 e 6 que a gente descreveu anteriormente. Tá? Bem, além disso, no caso de queda livre, tá, ela tem uma particularidade, como eu disse, que a aceleração é essa constante. No caso
se esse corpo estiver em queda livre próximo da Terra, tá? Essa aceleração é bem conhecida. A gente denomina ela pela variável g, de aceleração da gravidade, tá? Referente, então, à gravidade naquele local. E aqui, no caso da Terra, tá? Essa aceleração aqui ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, nesse curso aqui, toda vez que a gente estiver falando de queda livre, principalmente na Terra, tá? A aceleração da gravidade que a gente vai adotar é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa aceleração da gravidade aqui ela é bem constante ao longo do planeta. Tá? Ela vai sofrer algumas variações aqui na segunda ou na terceira casa decimal, tá? Então, a gente tem uma aproximação aí bem satisfatória com 9,8 para a grande maioria das situações que a gente for tratar ao longo desse curso. Tá? Bem, uma outra coisa também que a gente observa aqui como característica do caso de queda livre é que o sistema de referência que a gente adota agora, que é o sistema cartesiano x, y, como eu disse, eu não vou ter movimento em x para a queda livre, eu vou ter movimento somente ao longo de y. Só que de acordo com o sistema de referência que a gente está adotando, a gente pode observar aqui que y ele cresce para cima, tá? Segundo esse referencial que eu adotei aqui. Só que a aceleração da gravidade ela vai apontar para baixo, porque ela está fazendo com que a pedra aqui, no caso da menina, ela caia. Então, como ela é contrária a esse referencial que eu estou adotando aqui, a aceleração da gravidade, devido a esse referencial que eu adotei, ela vai ser sempre negativa. Tá? Obviamente, se eu tivesse adotado que y ele aumentasse aqui para baixo, a minha aceleração da gravidade seria positiva. Tá? Mas vamos adotar aqui, pelo menos nesse curso, para ficar fácil para a gente se comunicar, que y sempre é positivo para cima, portanto, a aceleração da gravidade vai ser sempre negativa, apontando para baixo. Tá? Essa convenção que a gente pode fazer aqui, ela ajuda a gente a não cometer erros de tentar saber quando que a aceleração vai ser positiva ou vai ser negativa. Eu adotei um referencial, com base nesse referencial, a aceleração vai ser sempre negativa. Isso daí minimiza a chance da gente ter erro, principalmente quando a gente for resolver alguns exercícios. Bem, como é que fica então agora esse comportamento do deslocamento, né, da nossa pedra, ou seja, a variação da altura em função do tempo? Se eu fosse fazer um gráfico agora, como eu estou abandonando o meu objeto da altura máxima, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, a minha altura, então, ela vai diminuindo. Tá? Então, o gráfico que a gente vai obter, segundo o referencial que a gente adotou, vai ser um comportamento como esse. E como a gente pode observar aqui, ó, essa variação da altura em função do tempo, ela não é linear. Tá? Ela obedece aqui um comportamento de segunda ordem. Tá? Ou seja, ela é uma parábola aqui voltada para cima. Tá? E toda vez que a gente tem aqui algo que não é linear, tá? Ou seja, ele não tem um comportamento aqui parabólico, a gente sabe então que esse não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente acelerado. Assim, então, as equações, como eu disse, que vão ser úteis para a gente nesse sistema, são as equações 2, 5 e 6, que são as equações aí que descrevem o movimento uniformemente acelerado. Como a queda livre é um caso particular do movimento unidimensional, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é trocar minhas variáveis. Tá? Nessas três equações aqui, 2, 5 e 6, elas eram descritas para horizontal, ou seja, ao longo do eixo x. Agora, para o movimento de queda livre, eu vou descrever essas mesmas equações para a minha posição ao longo do eixo y. Portanto, que eu vou trocar x por y. Então, a minha velocidade vy
é igual a Vy inicial, ou seja, velocidade inicial, menos gt. Né? Por que menos? Porque a gravidade agora, que é a nossa aceleração, tá? Segundo o nosso referencial, ela vai ser negativa. É só por isso que aparece o negativo aqui nessa equação agora. Então a equação número 7 é o equivalente da equação número 2, só que a equação número 7 é a equação horária da velocidade em função do tempo para a queda livre. A mesma coisa a posição, só que agora a nossa posição, como ela está na vertical, eu vou descrever ela em função de y. Então, a altura y é igual à altura inicial, y0, mais v0y de t, menos. Veja que agora esse menos aqui é só por conta da aceleração da gravidade, t ao quadrado sobre 2. Portanto, a equação número 8 ela é o equivalente da nossa equação número 5 na horizontal. E por fim, a gente tem a equação de Torricelli, aqui que é a nossa equação número 9, descrita aqui para a vertical. Então eu tenho aqui a velocidade Vy, V0y, aceleração, que é negativa, por isso aqui ela passa sendo negativa, pela variação de altura sofrida aqui pelo nosso corpo. Tá? Então essas três equações aqui, elas também são as mesmas equações que a gente definiu anteriormente, só que agora para o caso particular de queda livre. Tá? Bem, vocês notem que nessas três equações aqui, tá? Nenhuma dessas relações para um objeto que está caindo, tá? Sem nenhuma interferência externa, tá? Elas têm uma dependência da massa. Então, basicamente, a partir dessa mesma equação aqui, a gente já pode ter uma ideia que um objeto ele vai cair segundo essas equações, independente da massa desse objeto. Ou seja, se eu tiver um objeto mais massivo ou menos massivo, ou seja uma bola de chumbo, né? Ou seja, uma pena de uma ave caindo, tá? Basicamente, nas duas situações, elas devem obedecer à mesma equação, as mesmas equações, né? E, portanto, se eu abandonar, como no caso aqui da minha menina, seja uma pedra ou seja uma pena, se eu abandonar, era para se esperar que esses dois objetos caíssem, né? Ou chegassem ao solo com o mesmo intervalo de tempo. Tá? O que ocorre é que se a gente for fazer esse experimento na vida real, a gente vai observar que não vai ser a mesma coisa. Então vamos supor, eu pego uma bola de boliche, tá? E pego ali uma pena. Abandono as duas da mesma altura, tá? Se eu fizer isso, tá? A gente vai observar que a bola de boliche ela vai chegar primeiro do que a pena. Embora as nossas equações aqui fala para a gente que não era para acontecer isso daí. O que acontece, a gente vai ver isso daí mais à frente, é que, na verdade, a gente está tendo uma interação do meio com esses dois objetos de tal forma que altera essas condições aqui da velocidade. Tá? Ou seja, eu tenho ali moléculas, né, de ar em volta tanto da minha pena quanto da minha bola de boliche. O que vai acontecer é que essas moléculas de ar produzem um efeito que a gente chama de arraste, tá? Fazendo então com que eu tenha uma redução, tá, da velocidade, dependendo então da massa do meu objeto. Nesse caso, então, para a bola de boliche, que é mais massiva, tá, ela vai chegar primeiro ao solo do que a minha pena. Contudo, se eu tiver condição de realizar essa mesma experiência, ou seja, abandonar esses mesmos objetos em um ambiente onde eu não tenha ar, tá? Eu não vou ter esse efeito de arraste e, consequentemente, eu vou observar que esses dois objetos eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo.
E a gente pode observar isso num experimento que foi realizado na NASA, tá? Por uma equipe de reportagem da BBC, e eles conseguiram observar então, através de uma câmara muito grande, onde era possível fazer vácuo. Vácuo significa a gente retirar todas as moléculas de ar dentro de um determinado ambiente, e isso faz então com que eu não tenha essa interação entre os dois objetos, e com isso então eles acabam simplesmente caindo com o mesmo intervalo de tempo. Para provar isso daí então foi feito um experimento, e esse experimento então demonstra para a gente ali justamente isso. Tá? Então a gente vai mostrar agora esse experimento que ele mostra a independência, tá, do tempo de queda dos dois objetos, independente da massa. Tá? Nesse caso aqui eu tinha uma esfera de metal e eu tinha uma pena. E os dois objetos então foram abandonados. A primeira situação foi feita numa câmara que a câmara ainda tinha ar. A segunda situação foi feita numa câmara com vácuo. E aí vocês vão observar nesse vídeo o que aconteceu. Então, a gente pode observar aqui por meio desse pequeno filme a primeira situação então que a gente tinha ali. A gente tinha então os dois objetos ali, ainda onde o ambiente ele tinha ar, e com isso então fez com que eles caíssem com tempos distintos. E na seguinte situação, foi retirado todo o ar daquele ambiente e os dois objetos foram abandonados no mesmo intervalo de tempo, como vocês puderam observar, e com isso, então, eles chegaram, atingiram aqui o solo, né, com o mesmo intervalo de tempo. Vamos repetir aqui, eu vou comentando dessa vez. Bem, então, a primeira situação aqui, a gente tem o ambiente com ar. Veja que eles são abandonados ao mesmo tempo, tá? E, no entanto, a esfera de aço chega primeiro e a pena um tempo muito depois. No segundo caso, então, agora, tá? Foi feito o vácuo nessa câmara. Veja que eles são abandonados no mesmo tempo e eles começam a se movimentar. Só uma ressalva aqui, esse vídeo aqui ele está em câmera lenta para que a gente possa observar essa queda aqui, tá bom? Mas o tempo de chegada seria o mesmo tempo que a bola chegou antes, quando tinha ar ainda na câmera, tá bom? E aí a gente vê o exato instante que elas chegam idênticos. Tudo bem? Bem, pessoal, basicamente para essa aula, é esse conteúdo então que a gente traz aqui para a aula de hoje, tá? Eu espero aí que vocês tenham compreendido, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho mais com exercícios aí para a gente entender de fato aí essas equações. Eu espero então que com isso aí vocês aproveitem aí
e possam tirar dúvidas na nossa próxima aula, que vai ser uma live para tratar justamente da resolução desses exercícios aí do conteúdo que a gente abordou até agora. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo aí, que eu vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês, o que forem possíveis, tá bom? Agradeço então a paciência de vocês aí e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais então, pessoal.